Hoje nós vamos fazer algo inédito no mundo aqui no canal DeFi Brasil. Eu duvido que você já tenha visto um desafio entre um advogado humano e um advogado artificial. Ainda mais o Fernando Lex, que é um advogado artificial especializado em tokenização imobiliária. Já é difícil você achar advogado humano especializado em tokenização imobiliária, quanto mais um advogado artificial. Seja muito bem-vindo ao canal DeFi e Moeda Mundial. Nesse canal eu vou falar sobre o Fernando Lex, que é um advogado artificial desenvolvido com base numa técnica chamada de RAG, Retrieval Augmented Generation. Vamos falar sobre isso em detalhes e nós vamos interagir. Eu vou basicamente fazer perguntas para o Fernando Lex e eu, como advogado humano, eu vou analisar as respostas. Mas, antes de tudo, vamos entender como que funciona essa técnica de programação de agentes e vamos ver na prática se o Fernando Lex, até que ponto ele acerta, até que ponto devemos ver as respostas com cautelas. Vai ser muito interessante, então, para você que gosta não apenas do mundo jurídico, porque isso que eu fiz aqui para o Fernando Lex, obviamente pode ser aplicado para profissionais das mais variadas áreas, certo? Então, antes de interagirmos e fazermos efetivamente o nosso desafio, vamos entender um pouco melhor o que é essa técnica. É uma técnica já razoavelmente conhecida, certo? E aqui tem um site, vou deixar o link para vocês, que explica aqui da NVIDIA como que basicamente é a arquitetura desse processo. O Fernando Lex é o mesmo que programei. E qual que é a ideia, né? Vamos já direto ao ponto. A ideia é fazer com que o modelo de linguagem, né, no caso aqui o Large Language Model, ele tenha acesso a informações específicas, no caso aqui, no meu caso, dos meus livros, dos meus artigos. Então o Fernando Lex, ele foi programado exclusivamente com base nos meus livros, artigos e pareceres. O que isso promove? Promove uma maior precisão nas respostas por parte dos agentes, conforme é dito aqui, por exemplo, reduz as chamadas alucinações, né? E melhora então as respostas provenientes do modelo. Para que você entenda, nós não temos como falar aqui sobre todos os detalhes técnicos, mas esses large language models, basicamente, o que eles são capazes de fazer? Eles são capazes de abstrair a partir dos textos, das informações que você passa, ele é capaz de abstrair as estruturas lógicas de pensamento que dão origem a um determinado texto. É mais ou menos se você pensar que se eu alimentar um modelo como esse com um livro, por exemplo, do Machado de Assis, o modelo é capaz de abstrair essas estruturas lógicas de pensamento e ser capaz de elaborar sentenças, ou melhor, dizendo sentenças usando essas abstrações, a partir dessas abstrações. Então, ele começa a produzir textos que passam a ter a personalidade do Machado de Assis. Então, a ideia do Fernando Lex é que ele responda como o Fernando Lopes, advogado humano, responderia. E é isso que eu quero analisar com vocês. Será que o modelo é capaz? Será que não? Então, sem mais delongas, vamos fazer o desafio. Vamos ver como que o Fernando Lex se sai a partir de questionamentos jurídicos sobre tokenização imobiliária. Bem, você pode acessar o site fernandolex.xyz e depois fazer seu próprio teste. Lembrando que essa é uma ferramenta que está ainda no seu início. Traremos aí em seguida uma série de aperfeiçoamentos, mas já está livre aí para você interagir. Vai clicar aqui, pergunte ao Fernando Lex. Aqui tem alguns disclaimers, principalmente nunca tome uma decisão com base apenas em um advogado artificial, uma vez que o advogado artificial é apenas uma ferramenta para otimizar o trabalho de advogados reais. E temos aqui também um convite para você entrar no nosso curso de tokenização imobiliária, onde você vai aprender a metodologia
E a partir dessa metodologia você pode criar ferramentas como essa para otimizar o processo de tokenização. Nós já podemos afirmar tranquilamente que com a tecnologia que nós já temos, basta que você passe algumas informações para o agente é capaz de fazer a redação do contrato conforme a metodologia, criar o token, fazer todo o processo de conexão entre o token e o contrato e já fazer o deploy desse token na blockchain. Então veja como esse processo hoje feito de forma, em muitos casos até manual, sem automação necessária, pode ser automatizado. Obviamente você vai ter que ter uma supervisão do advogado e de um programador ou programadores, né? Dependendo da complexidade da operação, mas com isso você já consegue o que? Consegue otimizar tempo, né? Consegue otimizar processos, melhorar os processos. Bem, então vamos lá. Qual a sua dúvida sobre a metodologia Data Currency de tokenização imobiliária? Vou começar aqui com o básico, né? Olá. Fale-me sobre questões jurídicas sobre, ou tenho dúvida, né? Vou colocar aqui, tenho dúvidas sobre questões jurídicas atinentes à tokenização imobiliária. As questões jurídicas relacionadas à tokenização imobiliária, conforme abordado no livro 7 Passos para a Tokenização Imobiliária, incluem conhecimento jurídico. Um dos principais desafios é a falta de conhecimento de muitos advogados sobre como integrar os avanços tecnológicos com as exigências legais, verdade, já que o direito imobiliário depende do registro formal. Código Civil. A tokenização deve observar os princípios e formalismos previstos no Código Civil, especialmente nos artigos que tratam da aquisição de direitos reais sobre imóveis. Perfeito. Até aqui o Fernando Lex está 100%. Contratos e tokens. Os contratos podem ser representados através de tokens, que são tecnicamente definidos como smart contracts padronizados. Embora a tokenização ofereça novos modos de negociação, ela não elimina a necessidade de formalismos legais previstos para a aquisição de direitos imobiliários. Apenas fazer aqui uma ponderação sobre o fato de tokens, né, tecnicamente serem definidos como smart contracts padronizados. De fato, o token ele é criado todo token é criado por um smart contract. Então nós falamos em padrões, né, como o padrão ERC20, ERC721. Mas é claro que eu não só consigo como existe uma distinção entre o token que é emitido pelo smart contract e o próprio smart contract. Mas é claro que eu não consigo fazer essa distinção, vamos dizer assim, eu consigo fazer uma análise, separar e ver o token, obviamente na blockchain e o smart contract de forma separada, mas existe um vínculo entre essas duas questões. Então não está errado, né, dizer que tokens são tecnicamente definidos como smart contracts padronizados, mas é claro que apenas fazendo essa ressalva, mas não vejo aqui nada que o Fernando Lex tenha se equivocado. Aumenta as possibilidades de negociação. A tokenização amplia as possibilidades de negociação dos direitos imobiliários, mas ainda respeita as regras formais já estabelecidas na legislação vigente. Também está perfeito. Conforme nós destacamos no curso, a tokenização ela amplia as possibilidades de negociação, mas você deve ser capaz de fazer a tokenização, melhorar os processos sem desrespeitar as regras estabelecidas do ponto de vista jurídico. Esse é o principal desafio. Se você tiver uma pergunta mais específica, um aspecto particular que gostaria de explorar, por favor, me avise. Perfeito, então até aqui o Fernando Lex, vamos dizer que está 100%. Né? Um advogado humano poderia trazer mais explicações mais detalhadas sobre essa questão do smart contract padronizado, mas em síntese podemos dizer aí que está 100%. Vou fazer uma pergunta agora que não está relacionada, que não tem no livro, por exemplo, tokenização imobiliária, mas que está em alguns dos pareceres, certo? Vamos ver como é que ele vai responder. Você sabe me dizer
o que são stablecoins. Stablecoins são criptomoedas que tentam manter um valor estável ao referenciar um ativo, geralmente uma moeda fiat como o dólar. Pessoal, só fazer uma interrupção aqui no vídeo, porque quando eu estava editando, eu percebi, eu não prestei atenção que o Fernando Lex ele disse que as stablecoins são criptomoedas, e nisso ele errou, certo? Stablecoins são tokens. Então o que é importante a gente entender aqui? Que o Fernando Lex ele foi programado para responder questões de tokenização imobiliária. Aqui eu fiz um teste fazendo perguntas que ele não foi preparado para responder, mas que ele tinha material para responder. Então o que a gente aprende nesse ponto? Isso serve para você quando for programar o teu agente. Essa resposta equivocada dele, por exemplo, em não diferenciar uma stablecoin, ou seja, falar como muitas pessoas falam stablecoins são criptomoedas, mas um agente que quer ser um advogado artificial especializado em tokenização não pode cometer esse erro, ou seja, de não diferenciar token e criptomoedas. Isso passa para o programador a ideia de que você precisa o quê? Alimentar ele com informações precisas sobre a taxonomia dos criptoativos. Então é importante o que? A partir desse momento alimentar ele com informações que distingam de forma muito precisa todas as classificações dos criptoativos, ou seja, diferenciando o que é token, diferenciando o que é criptomoeda, diferenciando, por exemplo, a stablecoin, o conceito de stablecoin utilizado pelo mercado, do conceito jurídico de e-money token, conforme a União Europeia. Então veja como é importante não apenas a figura do programador, mas a pessoa que tem o conhecimento efetivamente sobre o processo e você ter essa percepção para que você possa ser capaz de alimentar o teu agente com as informações adequadas, certo? Então apenas essa correção ele erra, então perde aí, né? Só que ele não vai perder ponto porque ele não foi programado para isso. Isso foi uma coisa que eu fiz no decorrer aqui do vídeo, fazendo perguntas que ele não foi treinado. Mas aproveitei aqui para esclarecer para vocês, então primeiro que stablecoins são tokens e que você deve, então, verificando erros do teu agente, você tem que trazer informações e ensiná-lo, ok? Vamos continuar então com o vídeo. Elas são projetadas para evitar a volatilidade comum em outras criptomoedas, garantindo que seu valor permaneça próximo de um ativo subjacente. Por exemplo, a stablecoin DAI é algorítmica e busca manter sua paridade com o dólar através de algoritmos. Está certo, alguns podem não considerar a DAI como algorítmica. Eu considero, entendo que a DAI é a verdadeira stablecoin, inclusive algorítmica, porque ela não está lastreada no dólar, mas existe um mecanismo algorítmico que faz com que, baseado na teoria dos jogos, que faz com que os agentes sejam incentivados a agir no sistema de modo a manter o valor da DAI sempre próximo de $1. Lembrando que stablecoin, o valor não é exatamente $1, o valor varia, tanto que existem bots que exploram essa variação de preço, variação é mínima, mas há protocolos de finanças descentralizadas onde você consegue fazer operações explorando essa variação, né, como Curve, por exemplo. Então, está correto aqui. Tá? Além disso, é importante destacar que, embora as stablecoins ofereçam vantagens em termos de transações, advogados e empreendedores devem estar atentos ao seu uso em procedimentos de tokenização, especialmente em transações internacionais, para evitar operações de câmbio não autorizadas. Perfeito, Fernando Lex está 100% destacando hoje, né, o uso das stablecoins no âmbito internacional, algumas vezes sendo utilizadas de forma ilícita para fazer até subfaturamento de importações, e é necessário se atentar para essa questão da operação de câmbio. Então hoje um advogado humano aqui agora, né, por exemplo, falaria que essa questão está sendo discutida, inclusive pelo Banco Central, inclusive para incluir as stablecoins no mercado de câmbio. Então, se existe hoje uma discussão para incluir as stablecoins no mercado de câmbio, ao contrário senso, nós podemos dizer que operações com stablecoins não se enquadrariam como operações de câmbio. Mas é importante sempre, aí nesse caso, né, consultar o advogado humano, porque, embora exista essa questão que eu acabei de mencionar para vocês, o Banco Central, de fazer consultas públicas,
Autoridades como a Polícia Federal têm entendido, em alguns casos, que operações com stablecoins caracterizam operações de câmbio e há pessoas já processadas criminalmente pelo delito de evasão de divisas, a partir da prática de chamadas operações, por exemplo, de criptocabo, fazendo uma alusão às antigas operações dólar cabo. Então, tá perfeito aqui também a descrição, né, trazida aqui pelo Fernando Lex. E vamos ver aqui mais uma. Até para esse vídeo não ficar muito longo, depois você pode, né, interagir aí. Perguntar mais alguma relativa à parte de tokenização. Eu posso tokenizar um imóvel sem me preocupar com a matrícula? Não, você não pode tokenizar o imóvel sem se preocupar com a matrícula. A matrícula do imóvel é essencial para assegurar a propriedade e os direitos relacionados. A tokenização deve respeitar todos os formalismos legais e princípios do direito imobiliário, que incluem a regularidade da matrícula e o registro formal. Fernando Lex, perfeito, eu responderia exatamente como ele. A tokenização, embora traga novos modelos de negociação, deve estar alinhada com a legislação vigente e garantir que todos os direitos reais sobre o imóvel sejam devidamente registrados. Portanto, a matrícula é um aspecto fundamental a ser considerado no processo de tokenização imobiliária. Beleza, vou fazer mais uma pergunta aqui. Seria possível tokenizar um contrato de compromisso de compra e venda e conferir direito real à aquisição do imóvel? Tokenizar no compromisso de compra e venda é possível, mas é importante compreender que a tokenização não confere automaticamente um direito real sobre o imóvel. Está correto. O contrato de compromisso de compra e venda representa uma promessa de venda futura, mas para que o comprador adquira efetivamente um direito real, é necessário que a transferência do imóvel seja formalizada através do registro na matrícula do imóvel. Esse contrato está correto. Na verdade, o contrato de promessa de compra e venda, o contrato pode ser feito por forma particular e levado a registro. Ele garante direito real à aquisição de imóvel, conforme diz o Código Civil. E aqui ele fala, a tokenização pode facilitar a negociação e a transparência do contrato, mas não substitui os requisitos legais necessários para a aquisição de direitos reais, que sempre dependerão da regularidade do registro no cartório. Portanto, enquanto a tokenização pode agregar valor e eficiência à negociação do contrato, o direito real sobre o imóvel só será adquirido após o cumprimento de todas as formalidades legais pertinentes. Perfeito, está 100% aqui também em relação a isso. Bem, qual que é o resultado aqui, né, desse breve teste? É que o Fernando Lex está respondendo as perguntas de forma muito precisa, né, e de forma correta. E veja que, como eu disse, ainda a aplicação está no seu início. Então nós não temos hoje como ignorar essa revolução. Vou fazer uma pergunta aqui que não tem nada a ver com tokenização imobiliária, apenas fazer um teste, tá? Você saberia me dizer algo sobre o caso Ripple e a SEC, julgado pela Analisa Torres? Ver o que ele vai falar. O caso Ripple contra a SEC, julgado pela juíza Analisa Torres, é um marco relevante na discussão sobre o conceito de investimento coletivo aplicado ao mercado de criptoativos. Na decisão, a juíza analisou diferentes formas de venda do token XRP, classificando-as em dois tipos distintos: vendas institucionais e vendas programáticas. Vendas institucionais, essas referem-se às vendas diretas de XRP para investidores institucionais, como fundos de hedge
a SEC alegou que a Ripple vendeu uma quantidade significativa de XRP nessas vendas. E vendas programáticas. Bem, aqui faz parte, essas informações fazem parte de um parecer, e o Fernando Lex tem esse conhecimento. Então ele está aqui respondendo também de forma correta. Ou seja, no sentido que a juíza considerou distribuições de XRP para funcionários e terceiros, as quais foram classificadas como order distributions. A SEC não argumentou que essas vendas no mercado secundário fossem ofertas de contrato de investimento, levando o tribunal a concluir que essas distribuições não configuravam a venda de contratos de investimento. A aplicação do Royal Test foi central na análise, onde a juíza apresentou uma avaliação detalhada das condições e expectativas dos investidores em relação aos investimentos em criptoativos. Aqui, em relação às vendas programáticas. Nesse caso, a Ripple vendeu o XRP através de exchanges digitais usando algoritmos de negociação. O juiz indicava que o registro dessas vendas não configurava oferta de contratos de investimento, destacando que os compradores institucionais esperavam que a Ripple usasse o capital de suas vendas de maneira específica. Então, vou perguntar aqui. Então, a Analisa Torres considerou como valores mobiliários apenas os contratos negociados nas chamadas vendas institucionais? Sim, perfeito. A juíza Analisa Torres, em sua decisão, considerou que apenas as vendas institucionais do token XRP configuravam valores mobiliários. As vendas institucionais referem a transações diretas entre a Ripple e os investidores institucionais, onde se presume que houve uma expectativa de que o investimento fosse realizado em um esforço para valorizar o ativo e tal. Por outro lado, as vendas programáticas que ocorrem por meio de exchanges não envolvem esse tipo de expectativa, não foram classificadas como contratos de investimento, nem como valores mobiliários. Assim, a decisão centrou-se na ideia de que a classificação de um ativo como valor mobiliário depende em grande parte da natureza da transação e das expectativas dos investidores no momento da compra. Perfeito, com certeza. Então aqui isso tem a ver com o Howey Test. Sim, a análise feita pela juíza Analisa Torres no caso Ripple contra a SEC está diretamente relacionada ao Howey Test. E aqui ele traz inclusive os elementos, né? Mais uma vez, então, para a gente finalizar, o que foi feito? Esse agente está alimentado com pareceres, artigos, livros que eu escrevi, e ele foi programado por meio da técnica, dessa técnica conhecida como RAG, para responder com base como se ele fosse eu. E ele se saiu muito bem aqui nas respostas. Mais uma vez, isso aqui é apenas o começo. Então você tem aí a oportunidade de interagir de forma gratuita com o primeiro advogado artificial especialista em tokenização imobiliária e que, conforme você observou, se saiu muito bem em questões complexas aí, discussões referentes à classificação de um token, por exemplo, como valor mobiliário. E detalhe, ele não foi treinado especificamente para isso, ele foi treinado especificamente para tokenização imobiliária, mas como eu alimentei ele com outras informações, e obviamente eu sei disso, eu resolvi experimentar fazer perguntas e ele se saiu muito bem. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Deixem os seus comentários o que você achou dessa inovação. Será que esse tipo de advogado vai acabar com a advocacia tradicional? Será que os advogados humanos vão ter menos trabalho? Será que os advogados estão preparados para esse tipo de inovação? Bem, se estão preparados ou não estão, a inovação ela não espera, né? E esse é um trem que já partiu. E certamente vocês vão encontrar aí psicólogos artificiais, ou seja, profissionais das mais variadas áreas, sempre provocando polêmica, mas obviamente nós temos aqui, conforme você deve ter observado também, algumas limitações. E a limitação principal qual é? São os dados. Então os dados valem muito, e seus dados, o seu conhecimento, fala-se muito que os profissionais com a experiência hoje nessa área da inteligência artificial ela tem que ser valorizada. Por quê? Porque através do teu conhecimento
ou no caso aqui do meu conhecimento, que eu consegui alimentar essa ferramenta. Se essa ferramenta sem o meu conhecimento, eu nunca ia conseguir responder questões como complexas, por exemplo, como nós trouxemos aqui relativa à parte de tokenização imobiliária e relativa à parte aí de valores mobiliários em um caso que aconteceu nos Estados Unidos. Ela só foi capaz, o Fernando Lex, só foi capaz de responder isso porque ele foi alimentado com dados de conhecimento do Fernando Lopes. A diferença é que ele é capaz de, a partir dos textos que eu mandei para ele, é capaz de abstrair as estruturas lógicas de pensamento e formular resposta, buscar ele busca prever respostas que o Fernando daria, tendo em vista esses modelos que ele passa a compreender, que caracterizam aí as estruturas lógicas de pensamento utilizadas pelo Fernando Lopes, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos, comentem. Se quiserem um mini curso sobre isso também, deixe os comentários. Mas para isso, curta, compartilhe e vamos aí continuar disseminando conhecimento. Grande abraço.